Os amados irmãos, com a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus por estarmos aqui para juntos, né, como o presbítero Fred frisou bem, né, nós que estamos aqui no templo, e certamente você em casa também, louvar ao Senhor com a sua voz. E esse momento é um momento doutrinário, um momento de ensinamento da palavra de Deus, né, nosso culto de doutrina, e o tema para esse estudo: o verdadeiro sentido da Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa. O texto que nós iríamos ler iniciando, você já leu, Fred. Então, o texto do Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo 12, onde foi a instituição da Páscoa, já foi lido pelo nosso presbítero, e eu tenho alguns outros textos, e não assim vou fazer a leitura de Êxodo. Mas, fazendo alguma referência para que o estudo possa ficar guardado aí no seu coração, o Êxodo já era a saída do povo de Deus do Egito, o povo que estava cativo, não é? E aí vem a passagem, ir para o outro lado. A Páscoa seria a passagem, que de fato aconteceu com aquele povo, passando assim o Mar Vermelho, né? Um episódio extraordinário, um episódio vindo da parte de Deus, não de Moisés. Moisés era o condutor, era aquele que estava à frente do povo, mas ali veio o poder de Deus, fazendo com que o Mar Vermelho pudesse ficar aberto e o povo passar, transpor de um lado para outro. Então, o sentido básico, a tradução básica da Páscoa é a passagem. É ir de um estado para outro, de um lado para outro, isso é a Páscoa. E o verdadeiro sentido? Esse é que é interessante, que hoje, meus irmãos, não só os evangélicos, mas temos irmãos também e amigos que estão nos acompanhando pela internet, e que as palavras que serão ditas pelo pastor Enilson, creia em nome de Jesus Cristo, não será particular, não será grifo meu, mas são as palavras que estão contidas na Bíblia Sagrada, o nosso livro de regra de fé e de prática. Então, como eu disse, não faria a leitura no Antigo Testamento, mas é necessário você entender que era um rito, era de fato ali uma ordenança quando se instituiu. Vocês viram na leitura do presbítero que era para uma família, o cordeiro imaculado, macho de 1 ano, que não tivesse manchas nenhuma. E ali eles iriam fazer aquele sacrifício, e não era nem para sobrar. Tinha todo um ritual a ser cumprido, a carne precisava ser assada, não podia ser guisada, e N outras coisas. E se sobrasse, chamasse o seu vizinho, chamasse outra família também para ser abençoada. Então, este era um mandamento, preste atenção nisso. Este era um mandamento, mas um mandamento ritual. Um mandamento ritual, não era um mandamento moral. Não misturem aos mandamentos rituais e os mandamentos morais. Esse era um mandamento ritual, era um rito. E o judeu, muitos judeus até hoje, alguns ainda praticam desta forma. Então, isso era a forma que acontecia na antiga aliança. Precisamos compreender isso. Bote na sua cabeça, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, né? Esses 2 testamentos estão compilados aqui na palavra de Deus para que a gente possa, de fato, entender toda a história. Então, no Antigo Testamento se processou desta forma. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, você que está aí em casa, no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 14. Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso de número 12. Prestem atenção. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, prestem atenção, disseram-lhe seus discípulos: onde quereis que vamos fazer os preparativos para comermos a Páscoa? Então já era comum
E isso era um ritual convencional, um ritual normal na vida dos discípulos. E todos estavam fazendo ali na região. Então eles chegaram para Jesus e disse: e aí, Jesus, nós não vamos fugir da regra, não é? Veja o verso 13. Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa: onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenário mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Vamos dar uma pausa aí. Veja que coisa linda, irmãos. Dos 12, ele tira 2. Vocês vão encontrar um homem, uma casa, o espaço, a mobília. É algo extraordinário. Aqueles discípulos poderiam olhar um para o outro e dizer: como é que pode isso? Mas cumpriram a determinação de Jesus. Verso 16. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Tudo preparado. Preste atenção agora, muita atenção a partir do verso 17. Já estava tudo pronto e Jesus chega com todos os ornamentos ali prontos, preparados e com os 12. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhe Jesus: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Dá para você compreender, meu irmão, que isso foi algo impactante para a pequena igreja de Jesus Cristo. Ele como pastor, 12 membros que estavam sendo ali ensinados, discipulados por ele para uma tão grande e maravilhosa obra. Mas nós precisamos compreender que este cordeiro, Jesus aqui, meu irmão, estava simbolizando agora o cordeiro, que iria ser sacrificado de uma vez por toda, não mais como um rito na antiga aliança. Nesse momento ele estava cumprindo sim esse rito, porque ele disse: eu não vim para revogar, eu não vim para destituir a lei, eu vim para cumprir. Ele poderia, quando os discípulos disseram: vamos fazer os preparativos, não é mais necessário, não façam, esqueçam isso. Ele não foi radical, ele não foi contundente quanto a isso. Ele disse: vamos fazer. Mas ele aproveitou a deixa, aproveitou o momento e não poderia olhar para aquela membresia, sabendo, conhecendo, através do poder da onisciência, que naquele meio tinha um interventor, aquele que iria fazer uma intervenção nos planos de Jesus Cristo. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque Jesus Cristo estava como homem. Jesus Cristo sabia o que ia passar. Como Deus, Jesus Cristo estava pronto para passar por dores, porque ele é espírito. Mas ele estava ali humanizado, o verbo se fez carne, não esqueça disso. E ele iria passar por dores. E ele não alisou a cabeça da membresia. Ele precisava, assim, ser contundente e direto ao assunto. E nós não vamos entrar no mérito da questão, que nós vamos falar do verdadeiro sentido da Páscoa, mas na questão exclusiva do discípulo Judas, Iscariotes, não. Mas um ia dar espaço para Satanás, meu irmão. Um ia abrir o coração para que as trevas, para que Satanás pudesse adentrar e se apossar da sua vida. E Jesus Cristo disse enfaticamente: melhor lhe fora nunca ter nascido. Eu vejo que a gente trazendo para os dias de hoje,
nós estamos ouvindo a voz de Deus, e como eu tenho sido repetitivo aqui na igreja, nos meus sermões, nos meus estudos, nós temos oportunidades, nós temos chances. Deus está dizendo para mim e para você, filho, você tem a oportunidade, você tem chance. Eu doei a vida do meu filho por amor de vocês. Não cedam, não dê espaço no seu coração para que Satanás entre. Isso é o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Não dê espaço para que Satanás entre. Veja no verso 22, continuou ele ali naquela Páscoa, só que a partir do 22, Jesus Cristo muda o contexto da Páscoa. Prestem atenção. E enquanto comiam, enquanto estavam festejando a Páscoa, Jesus dá uma pausa. Tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes disse, e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Nós geralmente, Ademir, presbítero Fred, geralmente lemos esse texto quando estamos celebrando a nossa celebração da ceia, que no nosso caso fazemos uma vez por mês. Mas olhe todo o contexto que a gente vem lendo e você vai ver que Jesus disse: olha, agora a forma vai ser essa. Agora a coisa muda de figura. Esse cordeiro que vocês mataram, que a gente está aqui utilizando, os pães asmos que aqui estão, não são mais necessários. Vê só. Este é o meu o quê? Meu corpo. Ele agora se põe no lugar. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, verso 24, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de quantos? De muitos. Não foi em favor dos 12, não foi em favor agora de alguns exclusivos, mas de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Preste atenção que Jesus Cristo disse: agora foi selado. Agora isso aqui é de uma vez por todas. Vocês precisam agora entender que vocês vão fazer uma celebração simbolizando o Cordeiro Pascal, que sou eu. Evidentemente, nesse momento, os discípulos estavam meio que sem entender praticamente nada. Porque a partir de agora, Jesus Cristo iria dizer para eles, como já disse, que ia ter o traidor, ele iria ter que entregar a vida dele. Tinha que ser cumprido da mesma forma que acontecia na antiga aliança, acontecer agora com Jesus, para que surgisse a nova aliança. E ele já expressa essa nova aliança. Ele diz: no reino de Deus, no reino do meu Pai. Vocês agora vão fazer isso simbolizando. Não mais de uma maneira física. E alguém pode estar dizendo aí: mas pastor, então quando celebramos toda vez a nossa celebração da ceia, sim, é a morte e paixão de Cristo que nós fazemos todos os meses. É a Páscoa. Não uma vez no ano, como está no nosso calendário. Mas nós celebramos a passagem. Que passagem, pastor? Da morte para a vida. Jesus Cristo venceu a morte. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. É Jesus Cristo, Cordeiro Imaculado, que morreu, que entregou a sua vida, ficou 3 dias sim sepultado. Mas ao 3º dia ele ressurge de dentre os mortos. Quando aquela pedra é revolvida, sai Jesus Cristo com um corpo não mais físico, mas palpável, porque era um corpo glorificado, corpo transformado. E a palavra de Deus também nos assegura isso a mim e a você. Aquele que partir para a eternidade consciente da sua salvação, crendo em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, crendo que Ele foi o Cordeiro Pascal que deu a sua vida, que derramou o seu sangue por mim e por você. Teremos uma ressurreição com corpos transformados, corpos glorificados. Glória ao nosso Deus. Porque deixam
coisas comerciais, coisas contemporâneas estarem tomando o lugar de Jesus Cristo, do verdadeiro Cordeiro Pascal. Isso que ele diz no verso 26, ele finalizando essa celebração, ele diz: tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Você sabe o que significa isso, meu irmão, ir para os montes, naquele momento ir para o Monte das Oliveiras? Jesus Cristo já tinha feito aqui a parte dele, ensinado, dizendo: olha, vocês não podem mais viver apenas do ritual. Vocês agora precisam viver do espiritual. O pão que comumente aqui nós fazemos a celebração e o suco de uva são símbolos. Nós não vamos entrar em questões teológicas. O posicionamento de Zwinglio, posicionamento de Lutero, posicionamento de Calvino. Não. Nós, congregacionais particularmente, e algumas denominações históricas, não creem na transubstanciação, ou seja, na transformação. Orou pelo pão e o pão se tornou carne de Cristo. Nós não cremos desta forma, mas nós cremos no poder espiritual. Nós somos um ser físico, utilizamos estes elementos, como Jesus Cristo próprio falou, de fazer isso em memória de mim, relembrar aquele momento, como se estivéssemos lá participando, como se estivesse fazendo parte daqueles 12, e certamente alguns que iriam trair também participando. Como até hoje temos alguns que o traem, e participam, e participaram. Aconteceu na igreja dele, porque não aconteceria na igreja congregacional central, na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana? Se na de Jesus Cristo aconteceu. E era fato, ele saberia que isso iria acontecer por conta da nossa pequenez, porque somos falhos, porque somos provenientes do pecado, porque temos essa essência em nós. E nós falamos no estudo, inclusive quinta-feira recente, sobre isso. O fato de eu ter essa essência, eu não tenho que estar botando ele para fora sempre, eu tenho que estar podando, quando vai saindo aquele galho podre, aquele galho que não convém, que está indo para o quintal do vizinho, poda. E algumas plantas, quando são podadas, elas ficam mais robustas, mais bonitas. E nós precisamos fazer isso, querido irmão. O verdadeiro sentido da Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo, de fato e de direito dos nossos corações. Por isso devemos estar com esses corações abertos. Verso 27 diz: então lhe disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Verso 28, mas depois da minha ressurreição, preste atenção, irei adiante de vós para a Galileia. Jesus Cristo já tinha dito a eles, disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, egocentrismo, preste atenção, eu jamais. Meus irmãos, a palavra jamais precisa ser pensada várias vezes antes de ser proferida da nossa boca. E se Deus quiser, se Deus me ajudar, tenho fé em Deus, peço força a Deus, mas não utilize jamais. Pedrão abriu a boca aqui, sanguíneo, característica pessoal dele, disse: eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje, nesta noite, não foi amanhã não que eles diziam, hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, está em Marcos, cuidado com isso aí para os irmãos não fazer isso uma regra e criar uma situação. Em outros evangelhos você vai encontrar: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Então, traduzindo, antes que amanheça o dia, antes que dê 5:30 da manhã, a gente já sabe que já está clareando, antes que isso aconteça, nesse período de agora, Pedro, antes do sol clarear, tu vais me negar 3 vezes. Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás o quê? 3 vezes. Essas 3 vezes ela contém todos os evangelhos sinóticos. João também fala a respeito disso,
Se o galo cantou 2 ou 3, não interessa, irmão. Em nome de Jesus, deixe o galo quieto. A questão galo é porque nós sabemos, quem já morou no sítio, ou quem tem aí um vizinho no quintal que tem um galo, que antes que amanheça o dia, o galo já está cantando, né? Mostrando ali que o dia está raiando. Mas é um intervalo, esse intervalo, digamos que de 12 horas, aqui, como a gente costuma dizer aqui no Cariri, a boquinha da noite, estava escurecendo quando foi celebrado essa ceia. E aí, digamos que disse isso por volta das 6, então até 6 da manhã, em um intervalo de 12 horas, Pedro iria negar Jesus Cristo 3 vezes. E o eu falou. E quando esse eu fala, quando esse eu externa, quem está ouvindo, pastor? Satanás. Satanás. Porque ele não tem o poder da onisciência. Ele incita para que você bote para fora os seus desejos, as suas vontades. E aí eu abro um parênteses bem grande aqui para que você possa compreender o que aconteceu com Judas Iscariotes. Um dos 12, escolhido para estar ali proliferando o evangelho pós-partida de Jesus. Mas foi justamente isso que aconteceu com ele. Externou, botou para fora as suas vontades. Deixou com que Satanás pudesse ver o seu calcanhar de Aquiles, o seu ponto fraco. Ele cuidando da tesouraria, cuidando dos proventos que os discípulos juntavam para que pudessem se alimentar, ou outras coisas. Ele botava a mão na bolsa, mexia onde não devia. E Satanás, vendo isso, disse: esse camarada é avarento. Essa é a palavra correta. Esse cara é avarento. No dia que eu precisar dele, ele vai se entregar por dinheiro. Como dizia os mais velhos lá na minha cidade, foi dito e feito. Dito e feito. 30 moedas de prata. Ele se entregou. 30 moedas de prata, Judas se vendeu. Quantos Judas não temos até hoje? Eu estava conversando, o presbítero Fred, com um primo meu hoje à tarde, e ele falou algo interessante, meus irmãos. Falou algo interessante. Ele gosta de pesquisar muito, e aqui no Nordeste foram construídos 10 grandes açudes, entre a década de 50 e 60. Até 68, 69, 10 grandes açudes. Inclusive, Boqueirão é o 8º, está no meio. Não está falando de hidrelétricas, só de açudes. Temos Oróis e N outros açudes aqui no Nordeste, construídos pelo DENOX, Departamento Nacional de Obra contra as Secas. E ele disse: Lico, que é o meu apelido, como pode naquele tempo não tinha internet? Amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aonde está o teu tesouro? Aí está o teu quê? Coração. Aonde estava o tesouro de Judas? Na avareza, nas coisas materiais. Deu para você perceber? Quando se tem a avareza, as coisas vão escoando, não fazem bem feito. Meus irmãos, não vamos entrar aqui no mérito da questão. Mas, pelo amor de Deus, não sejam inocentes. Qual a reportagem? Me mostra uma reportagem aí de 3 anos para trás, em que os nossos hospitais não estavam lotados. Não tinha essa infelicidade da Covid. Mas eu via reportagens e você via. Hospitais lotados, UTIs lotados, pessoas em cima de macas, sem a Covid.
E agora tudo é ela. Eu não estou dizendo que essa mazela não mata. Mata e muito. E ela precisa ser combatida em nome de Jesus, principalmente. Que o povo seja vacinado. Mas não vivíamos as mil maravilhas. O dinheiro foi injetado, o dinheiro veio. O único hospital de campanha que eu presenciei foi aquele em Santa Rita. Eu disse, puxa, fizeram no estacionamento. Por que desmancharam? Se tinha aquele hospital de campanha, Fred, ali dentro tinha respiradores, tinha camas. Onde estão? Não sejam nécios, pelo amor de Deus. A avareza, a avareza. Quanto mais tem, mais querem. O que estão fazendo? Pelo amor de Deus. O dinheiro veio, a verba veio. Não estão cuidando da nossa população como deveriam ser cuidados. Mas esse não é o mérito da questão aqui do nosso assunto. É a verdadeira Páscoa. E se eu sou um adepto de conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdadeira Páscoa, eu não posso me vender. Você não pode se vender. Você não pode dar espaço a Satanás. Será que algumas das vezes eu já não neguei Jesus? Será que algumas das vezes você já não negou Jesus? Será que nós não perdemos já algumas oportunidades em determinado canto, num ponto de ônibus, na rodoviária, no aeroporto, numa sala de um consultório, de falar de Jesus Cristo? Dizer, não, não vou me meter, sou encabulado. Isso muitas das vezes é negar a Jesus Cristo. Nós precisamos levantar esse pendão real, essa bandeira, levantar e fazer a verdadeira apologia às coisas de Deus, às coisas dos céus. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, meu irmão. E para finalizarmos, queria que você abrisse a sua Bíblia em um outro texto que eu acho super interessante. João, capítulo 1, verso 29. Evangelho de São João, capítulo 1, o verso 29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, seu primo segundo, olhou e disse, esse é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não vai tirar o pecado dos exclusivos de fulano de tal e daquele que foram escolhidos. A palavra de Deus está dizendo, ele veio para retirar o pecado do mundo, mas ele só retira daquele que se entregar, daquele que se jogar para ele, meu irmão. Por isso que a gente diz, você aceita Jesus? É claro que Jesus nos aceita. Está dando uma oportunidade. A nossa função é mostrar, é explicar quem é Jesus. Homem nenhum tem poder para tirar pecado de outro homem, porque é pecador. Por isso que em Atos dos Apóstolos, quando foram orar, Pedro disse, não se ajoelhem na minha frente, porque eu sou homem igual a quem? A vocês. Eu tenho sempre esse cuidado quando vou orar pelos nubentes, quando eu celebro o casamento. Faço sempre questão de enfatizar, saio da frente deles e vou para a retaguarda. Para que eles entendam que não estão de joelhos diante de homem, de pecador igual a eles. Mas nós precisamos nos ajoelhar, se humilhar diante de Deus. Por isso que João disse, e eu repito, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A verdadeira Páscoa é entender que Jesus Cristo é o Cordeiro imaculado, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Alimpai-vos do fermento velho. E o fermento velho é o quê? O pecado. Para que sejais uma nova massa, nova criatura. Paulo descreve isso lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 17. O velho fermento velho não serve, fermento velho não vai fazer com que a massa seja levedada, que ela cresça, não. E Paulo está dizendo para aquela igreja, se limpem, tirem esse velho fermento. Em 1 Coríntios capítulo 11, e a gente já finaliza, que a nossa intenção não é cansar você em casa, meu irmão, fazer os nossos cultos online
menos tempo, para que não canse a igreja, que está em casa, né? 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 30, preste atenção, em nome de Jesus Cristo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo está dizendo, eu estou vendendo peixe pelo mesmo preço que eu comprei, eu não estou alterando nem adulterando. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele está repetindo o que ele aprendeu e o que ele leu nos evangelhos. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Porque verso 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine a quem? A si. Eu não posso examinar a outrem, mas a mim mesmo. É a chamada, o que a psicologia chama de introspecção. A análise a si próprio, o homem analisando a si. A minha vida, como vai, o que eu tenho feito, como vão os meus pensamentos. Então eu tenho que fazer esta análise. Por quê? Porque isso é uma questão espiritual. O ato que nós fazemos, um ato físico para alimentar o espírito. Quando você come o pão em casa, a sua janta, a sua sopa, seu café, é para alimentar o físico. O físico. A igreja de Corinto até então não tinha entendido isso. Estava celebrando a ceia do Senhor com muita comida, com muito pão. E Paulo disse, quem tem fome, come em casa. Não venha bagunçar aqui na igreja não, rapaz, seus gulosos. Não é? Vocês estão pecando. E exclusividade, esse banco é da minha família. Que coisa é essa dentro da igreja, do povo de Deus? Local de oração, local da gente se derramar em espírito. Alimentar o espírito. Alimentar o espírito, meu irmão. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Que ela não seja celebrada uma vez por ano, pelo amor de Deus. Bote isso na sua cabeça. Pastor, se eu quisesse celebrar, ou algum pastor de igreja disse assim, meu irmão, eu vou celebrar todo domingo. Tudo bem, vai dar cada 15 dias, amém. Isso é um ato litúrgico, ninguém vai fazer intervenção nisso. Mas o interessante é que você se lembre. No próximo domingo, seria, Fred, nossa ceia do Senhor. Seria a ceia do Senhor. Não vamos ter, porque nós vamos estar com esse culto online. Mas o símbolo na sua casa, por conta para o Senhor, perdoe meus pecados. Vou começar a esperar nesse pão aqui, simbolizando isso. É a sua fé, meu irmão, é entre você e Deus. É entre você e Deus. Costumo dizer isso para alguns irmãos que não entendem, estão muito ligados na questão litúrgica da coisa. Se não foi lá, se não foi o pastor que orou, Meu irmão, quem primeiro tem que ter fé é você. Não é a oração do irmão, a oração da irmandade é para sensibilizar o coração de Deus, mas você precisa fazer isso. O ato litúrgico por si só, presta atenção, espiritualmente ele não tem serventia. Será que você nunca viu uma pessoa que foi batizada, que cantava na igreja, no coral, e está no mundo? Certamente você, familiar, que está ouvindo, pode ser que um dos componentes da sua família é assim, você diz, realmente, meu filho era uma bênção, tocava, hoje está aí, dando espaço para as coisas do mundo. Ei, meu irmão, vamos só orar. Né? Porque muitas das vezes foi só o ato físico, o coração estava longe. E os fariseus eram experts nisso. Jesus disse, vocês honram-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E abrindo um espaço, eu gostaria de dizer para os pais, principalmente, nós temos casos aqui na nossa igreja, e eu sei que é doloroso, dolorido. O pai que ensina, muitos apresentaram filhos na igreja, viram os seus filhos serem batizados e hoje não estão na igreja. Eu sei que isso é dolorido.
E o que é que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto ao seu coração, meu irmão. O sábio Salomão disse que nós deveríamos ter feito isso que fizemos, ensinar, mostrar. Mas há algo confortante no que ele disse, que muitas das vezes é mal interpretado até, exegese errada. Porque ele diz, ensina o menino o caminho em que deve andar e depois de grande jamais dele se desviará. Ele não quis dizer que o menino não vai se desviar do caminho. Nós somos homens falhos, não esqueçam disso. Nós estamos passíveis de cair. Aquele que está de pé, cuidado, cuidado para que não caia. E se cair, a irmandade, os irmãos, os que amam, vamos levantá-lo em nome de Jesus Cristo. Vamos nos tornar de fato e de direito os verdadeiros samaritanos. Não, aquele da tribo de Levi que passou e não fez. O sacerdote, o principal da igreja, passou e não fez nada. Nós precisamos levantar. Mas a palavra está dizendo que jamais o ensinamento se desviará do menino. Jamais o que foi ensinado a ele se desviará da mente dele. Por mais que ele venha fazer coisas, executar algo que não agrade aos seus pais, nem tampouco a Deus, mas ele tem o ensinamento no coração. Mais cedo ou mais tarde, meu irmão, minha irmã, isso vai rebrotar. O que é isso, pastor? Chama-se resiliência, na física e na ciência também. Resiliência. O povo de Deus vai ter resiliência. Aquele ensinamento, ele vai ressurgir. Eu acho lindo quando eu vou no sítio, ou estou às vezes até numa calçada e vejo um pé de flor saindo em meio a duas pedras, e ele surge. Há casos em que árvores surgem dentro dos lajeiros, até racha com as suas raízes, mas ela sobe e fica frondosa. Resiliência. Nós temos isso, o seu filho tem, mas cedo ou mais tarde vai brotar. Creia em nome de Jesus Cristo. E para finalizarmos, irmãos, precisamos compreender o que a palavra de Deus diz lá em Colossenses capítulo 1, o verso 13. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou, prestem atenção, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, de um lado para o outro, presta atenção, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Que a morte de Jesus Cristo não tenha sido em vão. Que a ressurreição dele seja a verdadeira Páscoa. Hoje eu não vivo mais por um mandamento ritualista. Fazer um ritual, toda uma indumentária para um cerimonial. Não! Eu vivo desse mandamento real. Mandamento real. Verdadeira Páscoa. Ressurreição de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos nossos corações. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Irmão Ademir, eu vou